Capítulo 107. Não sou grátis. O olhar de Eshel caiu em Nili, observando. Esse adolescente em frente a ele é o erudito e informado gênio adolescente dos rumores. Além de ser um pouco maduro, ele não podia ver nada de especial sobre ele. Entretanto, nesse momento, um pássaro de corpo metálico lentamente aterrissou nos ombros de Nili. Apesar do pássaro ser feito de metal, os olhos eram brilhantes e perfurantes. Ele parece estar cheio com sabedoria infinita. Usando um olhar de menosprezo, ele encarou Eshel. Isso é uma marionete de alma. Eshel sentiu um gelo em seu coração. Após seguir Imo por tantos anos, ele pode ser considerado alguém com bastante conhecimento. Apesar dele ter ouvido de marionetes de alma, ele nunca havia visto uma antes, sem mencionar o método de criação de uma marionete de alma. Apenas aquele que cria a marionete de alma, pode se tornar o dono dela. Já que Nili tem uma marionete de alma, ele deve ser o criador dela. O método de criar uma marionete de alma havia há muito se perdido, como Nili fez isso. Além do que, a marionete de alma de Nili não é como as que as lendas dizem. Ela não tem olhos foscos. Esses olhos espirituais claramente diziam aos outros que ela tem um intelecto extremamente alto. Se fosse um adolescente comum, eles já estariam rijos de susto ao saber que o número 3 da família Nevasca veio visitar. Entretanto, Nili o estava encarando com um olhar misterioso, fazendo os outros ficarem espantados. Eshel começou a se encher de curiosidade para com o adolescente em frente a ele. Eu ouvi que um adolescente erudito e informado apareceu em nossa Glory City, então eu vim dar uma olhada. Eshel disse, sorrindo de leve. Ele não estava nervoso pela atitude de Nili. Não deve ser tão simples ter alguém como o Sr. Eshel me visitando. Nili disse casualmente. É o adolescente em frente a ele realmente alguém de 13 e 14 anos. Isso não é monstruoso demais. Eshel ajustou sua atitude. Ele não continuou a tratar Nili como um jovem adolescente e sorridentemente disse, eu tenho um pedido. Nili originalmente pensou que Eshel foi mandado aqui pelo Lorde da cidade Ezong para passar uma mensagem. Provavelmente Ezong não quer vê-lo, assim, Nili estava cauteloso a respeito de Eshel. Mas já que Eshel está aqui para fazer um pedido ele mesmo, Nili vai definitivamente ajudar. Afinal de contas, Eshel é o número 3 da família Nevasca, tio de Ezion. Sr. Eshel pode simplesmente falar diretamente. Eu vou definitivamente responder tudo o que eu souber. Você é o tio de Ezion, o que significa que também é meu tio. Nili disse, batendo no peito. Ouvindo as palavras de Nili, o canto da boca de Eshel espasmou. Ele de repente entendeu por que Ezong estava tão furioso. Nili é apenas um jovem adolescente, ainda assim ele quer Ezion como sua esposa. Cof, cof. Eshel tossiu em seco por um tempo, sacou um livro e disse, Nili, enquanto Lord Emo e eu viajávamos, nós achamos essa coisa. Você pode dar uma olhada no que é isso? Quando Eshel sacou aquele misterioso livrinho, Nili pôde sentir aquele puro sopro de alma. Esse objeto é definitivamente extraordinário. Deixe-me dar uma olhada. Nili franziu levemente. Ele cuidadosamente pegou o livro de Eshel e o examinou. A superfície desse livro estava cheia com todos os tipos de palavras misteriosas, desenhos e padrões de inscrição. Era extremamente requintado. A marionete de alma nos ombros de Nili também encarou aquele livrinho, sem mover seu olhar.
O que é isso? Parece ser a linguagem do Império Sagrado. A marionete de alma nos ombros de Nili disse em linguagem humana, assustando Yeshil. Essa marionete de alma pode, de fato, falar. Yeshil nunca teria acreditado que a alma que está selada dentro da marionete de alma é de um dos 5 fundadores de Gloricity, o fundador ancestral Yeyan. Você ainda clama ter vasto conhecimento. Isso não é a linguagem da Era do Império Sagrado. Apesar de ter evoluído da Era do Império Sagrado, essa é a linguagem do Império da Floresta após a destruição do Império Sagrado. Nili retrucou. Isso, pelo menos eu adivinhei uns 80-90% disso, Eian queixou-se deprimidamente. Qual a utilidade de adivinhar 80-90% disso? Você pode dizer o que esse livro é? Nili rolou seus olhos. Parece ser algum tipo de técnica de controle de espíritos demoníacos. Esse padrão de inscrição deve ser algum tipo de padrão de inscrição de manipulação de espíritos demoníacos. Eian disse, secretamente orgulhoso. Ele ainda é capaz de reconhecer bastante das coisas no livro. Nili zombou das palavras de Eian, eu suponho que você esteja 20-30% correto. Você não sabe nada e ainda se sente orgulhoso disso. Isso não é diferente de não saber nada. Eian estava desamparado. Quando ele estava vivo, ele era conhecido como tendo um conhecimento enciclopédico. Mas em frente a Nili, ele foi criticado ao nada. Ele foi incapaz de levantar seu velho rosto e não mais falou. Ouvindo a conversa de Nili e Eian, Eshil estava simplesmente encharcado em suor. Como uma marionete de alma, ser capaz de reconhecer 20-30% já é muito bom. Quando Eshil e Emo olharam esse livro, eles estavam completamente em branco. Eles não conseguiram nem descobrir o uso desse livro. Ainda assim, aquela marionete de alma foi duramente criticada por Nili. Isso não significa que, ele e Emo não podiam nem ser comparados a uma marionete de alma. O velho rosto de Eshil se aqueceu. Nili olhou a Eshil, que não podia desejar nada mais que cavar um buraco no chão e se jogar dentro e disse, Senhor Eshil, eu não estou falando de você. Ouvindo as palavras de Nili, Eshil teve ainda mais a intenção de bater a cabeça até morrer. Eu não sei de onde Senhor Eshil conseguiu esse livro, mas esse livro não é um item trivial. Senhor Eshil tem que salvaguardá-lo. Esse livro contém um arranjo chamado o Arranjo das 10.000 Bestas Demoníacas. É capaz de controlar de milhares a dezenas de milhares de bestas demoníacas que são de Black Gold Rank e acima, criando um super arranjo. Até mesmo espiritualistas Legend Ran, quando entram nesse arranjo, podem ser facilmente mortos. Nili disse, após fechar e passar o livro para Eshil. Quando Eshil e Eian, cuja alma estava selada na marionete de alma, ouviram as palavras de Nili, eles sentiram um frio em suas mentes. Até espiritualistas Legend Rank podem ser facilmente mortos. Esse arranjo é um pouco assustador demais. Eian ponderou um pouco. De acordo com o que ele viu dos padrões de inscrições e desenhos, é exatamente o que Nili havia acabado de dizer. Nesse momento, ele simplesmente olhou Nili com admiração. Ele pode até reconhecer escritas da Era do Império da Floresta. Além do que, ele pode ver que uso o livro tem. O conhecimento de Nili é maior que o dele. É uma piada que ele sempre pensou de si mesmo como tendo um vasto conhecimento. Pensando sobre isso agora, ele estava realmente envergonhado. Eshil pegou o livro das mãos de Nili,
pensou por um momento e pediu: o que aconteceria se houvesse um arranjo das 10.000 bestas demoníacas próximo à mansão do Lorde da cidade? Ninguém seria capaz de invadir a mansão do Lorde da cidade, nem mesmo se fossem dúzias de espiritualistas. Legend Hankni lhe disse sem hesitação. Esse arranjo das 10.000 bestas demoníacas não era nenhuma piada. Mesmo se alguém usasse o método de refino mais básico, ele pode lidar com espiritualistas. Legend Hank. Se Nili fizesse melhorias nele, seu poder seria simplesmente inimaginável. Ouvindo as palavras de Nili, Eshiel ficou atordoado por um momento e chocado perguntou: sério? Nili assentiu sua cabeça e disse: eu falo a verdade. Então você pode montar esse arranjo das 10.000 bestas? Eshiel perguntou. A enorme área subterrânea abaixo da mansão do Lorde da cidade pode acomodar toda a população de Glory City. Se eles forem capazes de colocar um arranjo das 10.000 bestas demoníacas próximo da mansão do Lorde da cidade, eles poderão salvar todo mundo em tempos aflitivos. De fato eu posso montá-lo. Armar um arranjo das 10.000 bestas demoníacas requer uma enorme quantidade de tempo, é exaustivo demais. Os materiais necessários também são difíceis de reunir. Eu precisaria de quase 10.000 espíritos demoníacos Black Gold Rank. Nili sacudiu a cabeça e disse também: eu ainda preciso praticar. Não há problema em reunir 10.000 espíritos demoníacos Black Gold Rank. Quanto tempo seria necessário para completá-lo? Eshiel perguntou. Tal arranjo poderoso iria provavelmente requerer pelos menos de 10 a 20 anos para terminar de se armar, certo? Ainda assim Eshiel já preparou seu coração para isso. Contanto que ele seja capaz de montar o arranjo das 10.000 bestas, não importando quanto dinheiro custasse, valeria a pena. Isso é simplesmente um talismã salvador de vidas. Nili pensou por um momento e disse: isso vai requerer um tempo de 2 meses inteiros. O quê? 2 meses? Eshiel disse, esquecendo seu prestígio. Ele pensou que havia ouvido incorretamente. Nili levantou sua cabeça, olhou a Eshiel de maneira questionadora e perguntou: qual o problema? Tão poderosa técnica de arranjo, mesmo se ele gastasse um tempo de 10 anos, Eshiel não acharia isso longo. Nili de fato acha 2 meses muito. 2 meses de tempo seria capaz de arrumar outro talismã salvador de vidas para Glory City. Pensando sobre isso assim, Eshiel se sentiu excitado em Nite, não da maneira como pensarão seus pervertidos. Ele juntou as mãos levemente e disse, como um representante da mansão do Lorde da cidade: eu, Eshiel, peço sua ajuda para fazer esse arranjo das 10.000 bestas. Apesar daquele estando diante dele ser uma criança de 13 e 14 anos, nesse momento, ele não o tratou como uma criança. Nili deu de ombros: eu não sou grátis. Não é grátis? Eshiel ficou atordoado por um momento e imediatamente disse: esse arranjo diz respeito à segurança de Glory City. Sendo um dos membros de Glory City, como pode? Antes que Eshiel terminasse de falar, Nili interrompeu: você está correto, eu sou um membro de Glory City, mas eu não tenho obrigação de ajudar a mansão do Lorde da cidade nesse assunto, correto? Não é impossível ajudar vocês a armar esse arranjo das 10.000 bestas demoníacas, mas Sr. Eshiel, você não pode ser um representante da mansão do Lorde da cidade, certo? Se você quer que eu ajude a armar o arranjo das 10.000 bestas, pelo menos faça o Lorde da cidade em pessoa vir falar comigo. Não é impossível ajudá-los a armar o arranjo das 10.000 bestas.
Apesar da velocidade de cultivação de Nihili ser chocante, alcançar Gold Rank ou Black Gold Rank iria requerir pelo menos meio ano ou mais. Usar um tempo de 2 meses para fazer um talismã salvador de vidas para Gloricity não é tão mal. Entretanto, nesse assunto, EZONG tem que vir pessoalmente e implorar a ele. Ele mal foi surrado ao ponto de vomitar sangue por Yezung, e agora vai ajudar Yezung a armar o arranjo das 10.000 bestas demoníacas. Ele não tão fácil de se abusar. Ouvindo as palavras de Nihili, Exil ficou levemente atordoado. Ele entendeu o significado de Nihili e disse: Nihili, contanto que você esteja disposto a nos ajudar o arranjo das 10.000 bestas demoníacas, você fará uma grande contribuição para toda Gloricity. Nós podemos lhe prover com uma larga quantia de recursos de treinamento. Espera. Nihili balançou sua mão e perguntou, na opinião do Sr. Exil, que recursos de treino a mansão do Lorde da cidade pode me prover?